Oséias Carvalho foi um dos jovens que em 1926 migrou de Macambira para o Vale do Aço, em Minas Gerais, a fim de trabalhar na Estrada de Ferro Vitória-Minas. Lá, conheceu e casou com Zita, uma jovem mineira. A filha mais velha do casal, Ney Carvalho, nos dá aqui um depoimento onde fala do modo como foi educada pela sua mãe e de alguns choques culturais com a terra do seu pai, Macambira. Nos fala da primeira visita que fez a Macambira em 1953 para conhecer a sua avó Romualda, que morava numa propriedade rural em Macambira. O que mais chamou a sua atenção, a ausência de talheres à mesa da casa da sua avó, onde todos tinham o hábito de se alimentar pegando os alimentos diretamente com as mãos. É rico do ponto de vista antropológico o depoimento de Ney Carvalho. Vamos acompanhá-lo. Minha mãe trabalhou muito. Dona Zita era dona de casa. Dona Zita, primeiras coisas que Dona Zita fazia, lavadeira de roupa, engomadeira de terno, né? Dona Zita é aquela pessoa que as pessoas de postos procuravam para... Dona Zita, a senhora lava as camisas do meu irmão, que é dono da farmácia, que é farmacêutico, e é solteiro, a senhora lava a roupa dele, as camisas de cambraia, né, engomadas, e as calças de linho também. Dona Zita é aquela pessoa que tinha esta referência, né? E também, Dona Zita, assim, nunca ficou esperando, sempre ajudou o meu pai, né? Então, quando ela, assim, final de semana, por exemplo, aos sábados, vai na casa de Dona Fulana, né, as vizinhas, pergunta se ela quer uma cocada hoje. Então, aquela vizinha, né, esposa lá do prefeito, fala com Dona Zita para mandar um prato para mim. A outra lá também, né, do fiscal de rendas, fala com Dona Zita para mandar um prato para mim. Então, ela fazia aquelas cocadas deliciosas e Dona Ney entregava naquelas casas. Então, nós éramos a família que não tinha posse, não é? Mas, ao mesmo tempo, tinha muito carinho dos vizinhos, né? Muito respeito, né? E a gente foi criada ali, nós fomos criados ali, perto de um pessoal muito educado. Teve um dos prefeitos da cidade, bem antes dele ser prefeito, ele era o nosso vizinho, doutor Alexandre de Alencar, o maior advogado do Vale do Rio Doce. O maior e o melhor, né? Advogado do Vale do Rio Doce. Um feito que o doutor Alexandre fez, que a gente ficou assim, toda a cidade toda. Ele tinha um fazendeiro. Mas o fazendeiro resolveu mudar. Aqui é fazendeiro já de idade. Resolve os filhos, todo mundo criado, aquele monte de filho, homem, mas nunca tinha casado no civil com a esposa dele. Aí esse fazendeiro muda os filhos resolvem trazer ele para a cidade. Chega na cidade, ele resolve se apaixonar por uma filha da vizinha. Bem nova. Então resolve se apaixonar e o velho resolveu casar com a moça, porque não era casado com a dona Olívia, que era mãe daquele monte de gente, né? Então o que aconteceu? O doutor Alexandre, olha só a sabedoria do doutor Alexandre. Doutor Alexandre, advogado da dona Olívia, mas era advogado, mas foi contratado para defender a esposa que casou, a moça que casou com um idoso lá. Aí o velho morre, deixou 2 ou 3 filhos com a nova, sendo que já tinha neto mais velho do que aqueles filhos dele. Resultado, como o doutor Alexandre fazia agora para dividir os bens? A fazenda com a filharada que tem, mais esse daqui, né? Olha a inteligência dele. Já que eu sou compadre das duas partes, vamos fazer o seguinte. E Dona Olívia, aquela pessoa assim, muito
calma, muito tranquila. Antigamente as mulheres também não podiam reclamar nada, né? Tinha que aceitar. Então, o doutor Alexandre chamou a Dona Olívia lá e combinou. Dona Olívia, vamos fazer o seguinte, comadre, vamos fazer o seguinte. A senhora, a fazenda vai ser dividida para todos os seus filhos. A senhora não vai poder herdar nada, todos os seus filhos. A outra parte vai ser para a esposa da agora, que casou no cartório. Mas os seus filhos vão te sustentar para o resto da vida. 3 meses a senhora fica com fulano, seu filho mais velho. Ele vai custear tudo que a senhora precisar. Completou os 3 meses, a senhora vai para a casa do outro. Resultado, ela tinha um monte de filho, tinha filho em Belo Horizonte, tinha filho em uma cidade nova, entre Coronel Fabriciano e Governador Valadares. A senhora vai para Belo Horizonte, a senhora vai para Vitória, a senhora vai para o Rio de Janeiro. Resultado, Dona Olívia aceitou de boa, não criou caso, não matou ninguém nem nada, aceitou de boa. Dona Olívia viveu mais, acho que uns 90 anos. De 3 em 3 meses ela ia passear em uma cidade, ficava os 3 meses com o filho. E a outra herdou um pedaço da fazenda do velho, lá dos bens do velho. Então, assim, foi... a cidade toda, né, a maioria das cidades achou aquela decisão muito inteligente, né? Porque ele não precisou brigar nem com uma comadre, nem com a outra. Dr. Alexandre Vasconcelos de Alencar, o maior advogado do Vale do Rio Doce. Dr. Alexandre me ganha para ser prefeito depois que seu Osé está morando aqui em Vitória. Ou vinha morar em Vitória. Osé, já separei um terreno maravilhoso para você naquela melhor rua lá. Doutor Alexandre, para que eu quero terreno? Tem uma casa lá em Vitória. Muito obrigado, pode dar para outro. Seu Zé não quis a casa, não quis o terreno, resplendor. É mole. Olha, meu pai, eu acredito que acordava 5 horas da manhã, né? Minha mãe também. Por quê? Seu Zé é aquele sergipano meio, né? Gostava de tudo assim, muito correto na hora, né? Então, eu acho que seu Zé nunca foi no fogão fritar um ovo. Sabe? Dona Zita tinha que dar tudo, né? A roupinha engomada, as calças de linho engomada, né? E, né, a comida feita naquele fogão de lenha, para botar fogo naquele negócio ali era um pouquinho difícil, né? Tudo, Dona Zita fazia tudo, né? Então levantava muito cedo, né? E, por exemplo, meu pai escolheu ser o segundo para ir almoçar. O primeiro almoçava às 11 horas, das 11 ao meio-dia. Né? Como morava encostado, dava tempo de até descansar um pouco. E papai almoçava do meio-dia até 1 hora, no horário de almoço dele. Né? A hora do café, por exemplo, às 3 horas, dava um pulinho em casa e tomava café, porque também era tudo junto, né? Eu acredito que todo mundo devia acordar às 6, 7 horas da manhã. Então, assim, não, lá em casa sempre foi assim, organizado. Papai, claro, tomava um café dele de manhã para estação, tudo na mesa. E não tinha cadeira, não. 2 bancos. Pão de sal, né? Pão de sal, por exemplo, aqui em Vitória se usa banana da terra, lá em Minas não tem. Agora sim, deve ter banana da terra, mas naquele tempo não tinha banana da terra. Eu acredito que, assim, um bolo, né? Um bolo de fubá, né? Um bolo mesmo de trigo, ela fazia. Minha mãe era aquela pessoa que... aprendeu muita coisa com uma baiana. Ela em Coronel Fabriciano, antes de eu nascer, ela foi vizinha de uma baiana que tinha uma pensão, Dona Raquel. E essa Dona Raquel, então, para ela não ficar à toa dentro de casa, ela ia para essa pensão e ajudava a Dona Raquel. Então ela aprendeu a fazer muita coisa, aprendeu a fazer bolo, aprendeu a fazer vários tipos de comida com essa Dona Raquel, que era dona da pensão. Mas o leite também era difícil, né? É claro, as vacas não botavam leite o dia todo, não, era só um pouquinho. A terra do leite, mas vem lá de longe, lá das fazendas. Tinha o leite também, mas é porque o leite vinha da roça. Tinha, todo dia tinha o leite. O pãozinho com manteiga, né? Claro que tinha um quintal com galinha, né? Tem as mangueiras, né? As mangueiras vinham até no rio. Tinha vários tipos de pé de manga. Né? Nós tínhamos vamos dizer assim, na janela assim, da sala, né? No quintal, lá embaixo, tinha um pé de manga que vinha até em cima, porque ele era grandão, enorme. E da nossa casa era manga espada. Porque o pessoal que construiu essas casas, o pessoal da Estrada de Ferro, eles plantaram o quintal, encheram o quintal fruteira de manga. O da nossa vizinha, por exemplo, era manga rosa. E o do lado de casa era manga espada. Então era diferente, né?
E o quintal, vários, tinha tal de uma manga-uva, que era roxa, igual uva, né? Que era boa, mas só servia para chupar espremendo. Né? Ela assim, cortada, não era boa, não. Sim. Tinha uma tal da manga cascuda também, que era uma manga firme, pesada, mas era muito doce, era muito boa. Nunca mais brincar. Brincadeiras, sabe? Eu não me lembro muito desse pedaço, porque foi justamente para brincar nesse tempo, quer dizer, seria dos 5 aos 7 anos, porque começou os 7 anos já começa a estudar. Então, dos 5 aos 7 anos foi onde eu morei um tempinho aqui em Vitória. Depois fui morar com minha madrinha, governador Valadares, por sinal era brava. Olha, a minha madrinha morreu, acho que tem uns 3 anos. Eu fui descobrir que a minha madrinha tinha o olho azul aos 5 anos atrás. Agora. Ela era tão brava que eu tinha tanto medo. Eu tinha tanto medo do madrinha daí, que eu sempre cheguei ao olho dela, porque tinha um negócio, antigamente se falava assim, a pessoa morena, que tem o olho verde, é ruim. Não era? Não sei se vocês chegaram a escutar essa história, mas no meu tempo, sim. A pessoa que tem o olho verde, moreno do olho verde, é ruim. Nossa. Então eu já olhava para. Meu padrinho era um santo, era um anjo. Meu padrinho Venâncio, Nossa Senhora. Agora, a madrinha daí eu tinha tanto medo, que só de olhar para ela já enxergava o olho verde. Há uns anos atrás, eu lá na casa dela, lá deitada, né? Já esperando a hora dela. Aí a gente conversando. Ela, mas meu olho é azul. Falei, madrinha daí, o olho da senhora é azul? É azul. Olha aqui, né? É azul. Falei, madrinha daí, a minha vida toda. Eu enxerguei o seu olho verde, porque eu tinha tanto medo da senhora, tanto pavor, que eu enxergava o olho verde. Nem não fala coisa dela, não, mas eu falo agora que eu tenho coragem, né? Porque eu não tinha coragem nem de olhar o olho direito. As brincadeiras eram jogar belisco, né? Jogar belisco eram várias pedrinhas que a gente pregava, né? Contava aquela quantidade de pedra de qualquer tamanho, não muito grande. E se sentava, né, na escola, a gente sentava de 2 em 2, 3 em 3, e jogava aquelas pedras para e pegava, né? Era um jogo assim, não é? Belisco, pulava amarelinha também, pulava corda, cozinhadinho também. Tinha muita mania de fazer cozinhado. Uma vez eu fui fazer, não sei, me parece que era um docinho, não sei se era um doce de banana ou de goiaba, não, eu acredito mais que seja de goiaba. Um docinho de goiaba. E era no quintal nosso, da nossa casa lá embaixo. Eu falei com o menino da nossa vizinha, corre lá e pega a água, o doce tá querendo queimar. Ele comeu aqui que ele foi pegar água, não dava tempo de deixar o doce queimar, eu cuspi no doce. Não é nada, comeram o doce tranquilo. Comemos o doce tranquilamente, porque ele passou anos que eu fui contar, né? Normalmente, lá em casa, como era sergipano, feijão, farinha, né? E carne, né? Carne de boi ou mais carne de porco, que era mais. Porque se criava os porcos em casa, né? Então tinha mais fartura, né? Se matava aquele capado, como dizia na época, matava aquele capado e se guardava, né? Aquela carne na banha durante nem sei quanto tempo, né? E ia comendo aquilo ali até terminar. A carne de boi também não tinha muito não, porque eu tenho a impressão que se matava boi uma vez na semana, né? Passava o boiadeiro, atravessava o rio com o boi, chegava na rua, corria atrás daquele boi no cavalo, né? E o pessoal ia pro matadouro, né? E a gente ia pra porta, falava assim, ó, vai lá pro açougue, fica lá na fila pra você poder comprar o fígado. Aí lá ia eu pra fila, ficava lá esperando até matar o boi, destrinchar no traseiro pra comprar o fígado. Era desse jeito. Mas a gente tinha uma vantagem, porque tinha os armazéns da Vale, né? Armazém da Estrada de Ferro. Então, uma vez por mês, se mandava lá em Resplendor, não tinha, mas em Imorés, que era a cidade próxima, tinha. Então fazia uma lista, mandava para o armazém, eles mandavam, despachavam aquelas mercadorias, sempre tinha bacalhau, né? Sardinha, esse negócio mais um pouquinho diferente. Né? Então teve a época que faltou arroz, teve a época que faltou trigo também, né? Então foi na época da guerra, né, que faltou trigo e então eu me lembro de uma moça que chegou lá em casa, morava no outro lado do rio, e foi lá em casa convidar o seu José e a dona Zita para serem os padrinhos de casamento dela. Aí conversou e tal coisa, fez o convite. Depois ela falou, dona Zita, eu queria pedir se a senhora pode fazer um bolo de casamento para mim. Como fazer o bolo de casamento se não tinha trigo? Né? Aí dona Zita falou assim, olha,
fazer o bolo eu posso fazer, o problema é que, como você sabe, não tem trigo. Ela falou, não, mas como a senhora é uma doceira muito, né, muito inteligente, eu tenho certeza que a senhora vai fazer o bolo de casamento para mim. A mãe falou, tá, então eu vou dar um jeito aqui, vou fazer o bolo, vou te dar o bolo de casamento de presente. Tudo bem. Minha mãe fez bolo de fubá, né? Fez 3 camadas de bolo de fubá, de modo que o bolo deve ter ficado mais ou menos assim, uns 30 centímetros ou mais. Mas aí não tinha, vamos dizer assim, açúcar refinado também não tinha. Então o que Dona Zita fez? Pegou o açúcar cristal, não tinha liquidificador também, para poder cortar o açúcar. Então ela pegou aquele açúcar cristal, socou, para ele ficar fino, né? Fez uma massa de suspiro, foi pro fogão, rebentou pipoca de milho, cobriu aquele bolo todo com aquele glacê branco e enfiou pipoca no bolo todinho e colocou um buquezinho de flor em cima do bolo. Bolo de noiva, época da guerra. Sempre ele tem que almoçar junto. Então a gente almoçava ao meio-dia. E tem uma coisa, com o passar do tempo, né, a mãe começou a dar pensão. Por exemplo, ia 2 rapazes aqui de Espírito Santo para trabalhar na telégrafo, né? Então, eles não tinham família lá. Então fazia assim, como a nossa vizinha só tinha um filho, ela alugava um quarto para eles dormirem. Já era combinado com a estrada de ferro, né? Alugava um quarto para eles dormirem. E mamãe fornecia o almoço. Almoço e a janta. Além dela lavar roupa para fora, né? Ela também trabalhava, fornecia, dava almoço para eles, né? Certo. Então a gente, desde pequenos, que a gente aprendeu a comer de garfo e faca. Foi onde, aos 15 anos, eu fui em Sergipe, cheguei lá e tive que comer de mão. Mas por quê? Porque eu era acostumada a comer de garfo e faca, porque tinha esse pessoal que tomava pensão lá em casa, né? Aí nessa época aí, a gente já tinha uma sala mais bonitinha, já tinha um guarda-louça, né? Naquele tempo era guarda-louça, depois que veio a cristaleira. E o banco também já eram cadeiras, né? Então a mamãe servia café da manhã, café da tarde, né? Depois também, junto da nossa casa, fizeram uma sala grande e alugaram para ser coletoria estadual. Então, a mamãe o que fez? Mamãe fornecia café, o lanche da tarde para esse pessoal, para esse funcionário da coletoria estadual. Então, ela fazia biscoito, como ela sabia, muita coisa, fazia biscoitinho, fazia boa, biscoito frito, esse negócio, e servia o lanche para esse pessoal, que já era uma forma de ganhar o dinheirinho dela, sem precisar estar na beira do rio também, né? Lavando roupa. Certo. E aí também já tinha água encanada em casa, né? E já era mais um conforto que a gente tinha, né? E mamãe também, graças a Deus, sempre foi muito querida pelas pessoas da cidade de Resplendor, né? E ela assim, mamãe nasceu em Aimorés. A Aimorés já é aqui, né, próximo do Espírito Santo, que a Aimorés, Baixo Guandu já é divisa de Minas com o Espírito Santo. Mamãe nasceu em Aimorés. Quando ela estava com 9 anos de idade, ela sempre contou isso. 9 anos de idade, a mãe dela estava internada aqui na Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Aí ela tinha um irmão com 16 anos. Estavam os dois na Santa Casa junto com a mãe. Chega o seu Luiz do Carmo, farmacêutico da Estrada de Ferro, tomava conta trabalhava para os empregados, né? Da Estrada de Ferro. Ele quem tratava dos doentes da Estrada de Ferro. Então ele chega na Santa Casa, aqui em Vitória, e a mãe da mamãe fala assim: seu Luiz, está aqui essa menina, Zita, o senhor vai levar para a esposa do senhor acabar de criar. Né? O filho, o rapaz, 16 anos, ficou com ela. Eles dois ela foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro Itapemirim. Não sei porque na época qual era o problema, mas não sei, talvez fosse tuberculose, sei lá, né? Alguma doença dessa época, né? Que não tinha mais jeito. Ela foi levada para Cachoeiro Itapemirim e a mamãe esse senhor pegou a mamãe e levou para Antônio Dias, chegou lá e falou à esposa dele: ó, aqui Maria, aqui está essa menina Zita, para nós
criarmos, acabamos de criar. A mãe dela foi levada para Cachoeiro Itapemirim e lá ela vai esperar a hora da morte dela. Aí a mãe dele, que era a esposa dele, que era uma santa, né? Como ela já tinha pegado mais umas 2 ou 3 crianças, ela pegou a Zita, né? E criou a mamãe até casar. Fez o casamento com festa, com tudo, né? Com o seu Osés, que veio lá de Sergipe. Olha, esse homem veio lá de Sergipano. Sergipano não para mesmo. Você quer casar com ela mesmo? Quero. Então vamos marcar esse casamento logo, porque senão você resolve aí, larga ela aqui e vai embora para lá para Sergipe. Vamos casar. Resultado. A mamãe era filha dele, né? Seu Luiz do Carmo. Claro. Ele era o pai dela biológico, lá de Antônio Dias. A mãe dela de Antônio Dias. A família da minha mãe toda de Antônio Dias, né? Aparentada toda de Antônio Dias. A mãe dela ficou viúva e veio morar onde? A Aimorés. Antônio Dias está lá quase Belo Horizonte, final de Minas Gerais. A Aimorés está aqui pegado com o Espírito Santo, né? Ele trabalhando na estrada de ferro, quer dizer, ele ficava mais viajando do que em casa. Eu acredito que 6 horas por aí. Mesma coisa do almoço, não tinha esse negócio de dieta, não. Algum dia uma sopa, mas era o normal, macarrão. Porque não tinha muita variedade, né, Jorge? Mas assim, algumas verduras, né? Mas o normal era isso aí, arroz, feijão e ovo frito também, né? Tinha carne sempre. Umas 8h30, 9 horas da noite. As crianças, por exemplo, a gente brincava, sabe de quê? Que a gente distraía muito? Porque eu acho que ainda não tinha luz elétrica na cidade, né? Só nas casas. Quando o trem passava, olha só, o trem passava, a parede das casas não era como hoje, parede baixa assim, né? Por exemplo, aquele telhado era assim, né? A frente da casa tinha aquele telhado assim, bem alto. Então o trem passava e passava tipo um cinema na parede. A gente ficava ali olhando aquilo, né? Aquele movimento do trem, sabe? Né? E também se sentava na frente da casa, não tinha ladrão, não tinha nada. Então, na rua lá que a gente morou, tem as árvores até hoje. Então, a gente sentava embaixo daquelas árvores, ficava ali, conversando, contando história, né? As crianças, às vezes, brincando de pular corda ali, né? Passar aquela horinha para ir deitar, para ir dormir.